A história de Judá e Tamar, no capítulo 38 de Gênesis, ou Bereshit em hebraico, é uma história de escândalo, pecado, mas também uma história de inesperada redenção. Os detalhes da história levam a mentalidade natural a olhar como imoralidade algumas coisas ali narradas. Todavia, nunca podemos perder de vista que a lei do reino dos céus não raro confrontam as leis dos homens e são loucura para a mente natural. Por isso, devemos entender a história de Tamar dentro da mentalidade hebraica bíblica e do seu contexto apropriado, pois só assim enxergaremos uma linda história de redenção na Torá de uma mulher corajosa que perseverou para ser obediente e, ao cumprir a justiça, íncita a lei do levirato, ou ibum no hebraico, que mais tarde foi formalizada em Deuteronômio 25:5 em diante na Torá, cumpre a justiça projetada nesta lei, garantindo a perpetuação do nome de seu marido morto e a sua própria sobrevivência, ameaçada ao ser uma viúva sem filhos. Na antiguidade, a gente precisa enxergar uma simetria. Uma mulher poderia ser uma concubina, como foi o que Sara fez com Abraão ao lhe dar Agar, a egípcia, para dar filhos a um homem sem herdeiros e assim perpetuar o seu nome, a sua linhagem e até mesmo a sobrevivência física da família. De modo simétrico, o levirato era projetado para dar filhos a uma viúva e, de igual modo, perpetuar o nome da família e a sobrevivência desta mulher. De fato, a história de Tamar apresenta a perseverança para sobreviver que Tamar esboça e também para deixar um legado, cumprir a justiça da lei, que é a lei de Deus, depois formalizada na Torá, e finalmente trazer a lume a redenção. Então, o contexto da história inicia no capítulo anterior com a inveja dos irmãos de José, que, por sugestão de Judá, acaba sendo vendido para mercadores a caminho do Egito. E além da traição ao próprio irmão, os irmãos, incluindo Judá, enganam o seu pai com o sangue de um cabrito e o induzem a pensar que José estaria morto. E esta narrativa sobre José é interrompida pela história do capítulo seguinte, o 38, que traz o paradeiro de Judá. Na narrativa, na literalidade do que está escrito em hebraico, Judá desceu de seus irmãos para a terra de Canaã. Neste caminho de descida espiritual, ele casa com uma mulher cananeia e, desse modo, continua a se distanciar da Torá de Deus, contida na instrução de Abraão e de Isaque, para que os filhos de Israel, Jacó, não casassem com mulheres cananeias, mas Judá imita o seu tio Esaú. Judá tem 3 filhos com Bat-Shuá, uma mulher cujo nome não é descrito, mas é filha de Shuá. O primeiro destes é que no hebraico lido de trás para frente seria Ra, que significa mal, maligno. É o primeiro marido de Tamar. E na linha descendente do pecado de Judá, seus filhos seguem. E a narrativa traz que é o próprio Deus quem mata tanto quanto o seu irmão Onã. E a justificativa é a malignidade de cada um deles. Quando o cumprimento da justiça do levirato é ordenado por Judá ao filho Onã, ele escolhe desfrutar da sexualidade com a viúva do irmão sem, todavia, cumprir o propósito do levirato, jogando o sêmen em terra. E Onã faz isso não só por insensibilidade com a viúva, desprezo pela linhagem do irmão, mas também por ganância, porque o irmão, como primogênito, teria direito à porção dobrada da herança e um filho que suscitasse a este também teria direito a esta porção dobrada da herança, seria o primogênito, enquanto, permanecendo sem herdeiros, o seu irmão mais velho, ele passaria a ser o primogênito e receberia, então, 2/3 da herança, ficando 1/3 para seu irmão mais novo, Shelá. Um filho que Tamar gerasse teria direito a 2/4 desta herança, e ele tão somente 1/4 dela. Quando os 2 filhos mais velhos de Judá morrem,
Ao invés de Judá olhar para si, para o seu próprio pecado e para o pecado do seu filho, ele coloca isto sobre Tamar, olhando-a como uma espécie de viúva negra. E, embora não intencionando dar o seu filho mais novo em casamento a ela para cumprir a lei do levirato ou ibum, ele a mantém compromissada, prometendo fazer isto. O levirato mantinha para a viúva o status de casada, sendo uma infidelidade tida como adultério. Tanto é assim que quando Judá ouve dizer que Tamar está grávida de cerca de 3 meses, vejam, 3 não é à toa, 3 fala de redenção, de recomeço. Lembra da ressurreição do nosso Mashiach, Yeshua? Pois é. Ele sentencia Tamar à fogueira, indicando também que se trata da filha de um sacerdote, pois esta seria a sentença para a infidelidade da filha de um sacerdote, no livro de Levíticos, ou Vaikra. E por isso os sábios judeus dizem que Tamar, cujo nome significa palmeira em hebraico, seria a filha do sacerdote Shem. Mas mesmo que não fosse exatamente isto, não é difícil pensar que ela era semita, pois Esaú casou com uma mulher ismaelita e a prole deste casamento é com certeza semita. E sendo Tamar da linhagem do Mashiach, precisamos entender que ela é, sim, uma mulher semita, ou seja, descendente de Shem, e não cananeia, descendente de Cam, outro filho de Noé, cuja linhagem genética se misturou com gigantes, Nefilim. Mas isto é outra história. A reviravolta nesta história de Tamar e Judá ocorre quando, após Judá ficar viúvo, e o seu filho mais novo, Shelar, já ser de idade para casar e ele não o ter dado em casamento a ela conforme o ditame da lei do levirato, em um ato de coragem e ousadia, Tamar busca resolver a situação. Coloca um véu sobre o rosto e se passa por uma prostituta cultual. Tão somente uma única vez, tão somente com o único intento: ter herdeiros da família de Judá, cumprindo a lei do levirato, mantendo o nome do seu marido morto e garantindo a sua própria sobrevivência. Seu plano é bem-sucedido e Judá a deseja, encontrando-a no caminho de Enaim, que em hebraico significa olhos que olham. E ao prometer um cabrito como pagamento pelo relacionamento sexual e não tendo-o consigo, Tamar pede como garantia 3 itens que constituem a identidade de Judá, que por divina providência a entrega sem discutir: o seu anel de sinete, o selo, o seu cajado, a sua autoridade, e o seu colar, que alguns sábios dizem que é uma palavra em hebraico que é relativa a um talit, ou seja, sua identidade como hebreu, como posteriormente será chamado judeu. Na Torá, nós aprendemos que Deus tem leis físicas da natureza, mas também leis espirituais. E medida por medida é uma destas leis. Nesta narrativa, vemos isto. Judá e Yehudá enganou seu pai com um cabrito e também foi enganado. Causou o sofrimento da perda de um filho ao pai. Sofreu a perda de 2 filhos. E viu como é difícil isto para um pai. Não importando que no final Yosef não estivesse morto ou que os próprios filhos de Judá morreram pelos seus próprios pecados e malignidade. Além disso, o justiceiro, ele ordena que Tamar, grávida, seja queimada na fogueira por ter adulterado, quando ele não se condena por ter tido relacionamento sexual com uma prostituta, ou melhor, com alguém que ele pensava ser uma prostituta. Então a história tem uma reviravolta, finalmente, ao ver revelado todo o seu pecado, porque Tamar exibe os objetos do homem de quem ela está grávida, falando a mesma frase que foi dita a Yaakov. Vê se reconhece de quem isto é. Então ele se arrepende, porque ele diz: ela é mais justa do que eu. Tamar engravida e dá à luz a gêmeos. Vemos nisto tudo a providência divina, pois gerar é bênção e gerar gêmeos é bênção dobrada. Em um único relacionamento, Deus proveu para esta viúva,
para o arrependimento de Judá e para a redenção do que viria através do Mashiach, descendente de Pérez, filho mais novo de Tamar, o rompedor. Tamar é assim abençoada e recompensada. Ela é ancestral do rei Davi, como narrado no capítulo 4 do livro de Ruth, e também ancestral do nosso Mashiach Yeshua, como narrado no capítulo 1 de Mateus. O Eterno usa Tamar para primeiro redimir Judá do seu próprio pecado, do seu caminho de descendência. Pois vemos no capítulo seguinte, o capítulo 39, na história de José, que o arrependimento de Yehudá foi efetivo, pois ele não mais trairá o seu pai e ficará por fiador da integridade de Benjamim, o filho de Raquel, irmão de Yosef. E na continuidade da história de Yosef, ele se responsabilizará pela vida e bem-estar de Benjamim, colocando a sua própria vida e a vida de seus filhos na linha. Isso é techuvá, o arrependimento bíblico da Torá. Fazer diferente, fazer o reto, o certo, o justo, de acordo com a instrução de Deus, a sua Torá. E no quadro profético mais amplo, nós vemos que é Judá e José, representados por Caleb, da tribo de Judá, e Josué e Yehoshua, da tribo de Efraim, filho de José, que entram para conquistar a terra prometida. E eles representam as duas casas, casa de Judá e casa de Israel. E o Mashiach, conforme profetizado em Ezequiel 37, 17 em diante, corroborado por Paulo em Romanos 11, o Mashiach unirá o ramo de Judá, Etz, árvore, vara de Judá, e a vara de Yosef, Efraim e seus companheiros, na sua mão, reunificando o reino de Israel. E é este o mistério que os judeus ainda não enxergam, como o Mashiach fará para reunir todo o seu povo. E nós sabemos que já começou o despertamento de Efraim, que em Gênesis 48 foi profetizado por Jacó que Efraim se tornaria uma multidão de povos. Seria assimilado entre as nações, a casa de Israel, as ovelhas perdidas, a descendência espiritual. E ouve a voz do bom pastor e faz techuvá e se arrepende e volta, retorno às raízes da nossa fé. O nosso Messias, o judeu, Yeshua, que viveu em obediência estrita à Torá de seu pai. E nós precisamos imitá-lo. Conhecendo Moisés, como ele diz em João 5,46, e imitando-o, como ensina o rabino Shaul, o apóstolo Paulo. E assim todo o Israel de Deus será salvo, ramos naturais, ramos enxertados, todos unificados na mão do Mashiach. Aleluia! E essa história de redenção começa com Tamar, na redenção da vida decaída de Judá depois do seu pecado. Judá mostrou frutos dignos de arrependimento. Nós também precisamos fazer assim. O temor, a Yod Revavirê, é o princípio da sabedoria. Temamos.